Olá, boa noite a todos. Meu nome é Frederico, eu sou estudante de Logosofia em Belo Horizonte. Em nossa palestra virtual de hoje, apresentaremos importantes conceitos relacionados ao que chamamos de humanismo. Afinal, o que é o humanismo? Sabemos como praticá-lo? Temos consciência da sua importância, especialmente nos dias de hoje? No nosso dia a dia, estamos atuando como verdadeiros seres humanos ou estamos agindo mais como robôs? Bom, para responder essas e outras perguntas, convido a docente de Logosofia e médica, Andréa Donato, para nos apresentar elementos sobre o tema humano ou robô? O desconhecido que habita em mim. Com a palavra, Andréa Donato. É uma alegria para mim compartilhar em alguns minutos com vocês um conceito muito importante que aprendi com a Logosofia e que é muito útil na minha vida, principalmente profissional. Quantas vezes, navegando pela internet, vocês já se depararam com esta página, que exige uma resposta: você não é um robô. Muitas não? E já pararam para se perguntar: o que é um robô? O que nos diferencia de uma máquina? O que é ser humano? Para responder o que é humano e dar maior conhecimento do homem, surgiu o humanismo. Dia destes, um grande amigo afirmou para mim: um diagnóstico, o homem sem humanismo. Como médica, tive que refletir. Será possível esta condição? Um homem sem humanismo? Parece provável, mas é verdade. O que é humanismo? Muitos costumam dizer que a medicina se desumanizou. Como é possível uma ciência, algo que não é humano, desumanizar? E em que? Tenho que discordar que a medicina desumanizou. Há quase 3 séculos, o pai da homeopatia, Hahnemann, já registrava em uma carta a preocupação em humanizar a área da ciência médica. Escolhei de preferência um médico que jamais se mostre grosseiro, que não se irrite, salvo à vista de uma injustiça, que não desdenhe de pessoa alguma, salvo dos lisonjeadores, que tenha poucos amigos, mas por amigos homens de coração, que deixe aos que sofrem a liberdade de se lastimarem, que jamais emitam uma opinião sem prévia reflexão, que prescreva poucos medicamentos, a maioria das vezes um único, que viva afastado do ruído da multidão, que não dissimule o mérito de seus confrades e não faça autoelogio. Enfim, um amigo da ordem, da tranquilidade, um homem de amor e de caridade. Antes de escolher um médico, observai como ele se comporta com os pobres e se procura se ocupar com trabalhos sérios. Na área do direito, à semelhança, em 1789 foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E mais tarde, em 1948, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, tentativas de humanização em muitas áreas foram feitas. Todavia, não foram capazes de humanizar o homem. Por quê? Porque todas essas tentativas foram feitas para o externo. Por exemplo, na área médica, surgiu a logomarca Humaniza SUS. Houve a preocupação com o termo humanização da saúde. Os hospitais e as clínicas se preocuparam com o aspecto estético, como a hotelaria, e surgiu até a figura do concierge da saúde. Chique esse nome, né? Concierge da saúde. Cuidar do ambiente externo é importante, pois o ambiente exerce influência direta sobre os nossos pensamentos, e nele habitam pensamentos de massas
que podem aproximar o homem do robô, tornando-os uma massa de programação. Por exemplo, no trânsito, basta um acionar a buzina para que muitos façam o mesmo, não é assim? Há também o pensamento do consumismo, do ter para ser, que é um outro mecanismo de manipulação de massas. Mas eles não foram capazes de humanizar. E aproveitando, é possível falar em humanismo em uma sociedade capitalista? Sim, é possível. A economia, o humanismo e o capitalismo não são incompatíveis. A economia deve gerar riqueza para produzir ao homem bem-estar e dignidade. Chegaram a criar o conceito de super-humano, que é o homem dotado de habilidades extraordinárias para determinadas áreas. Todavia, áreas que um robô pode executar com extrema precisão, corrigindo muitas vezes até falhas humanas. Mas não faz sentido sermos extraordinários para desenvolvermos a mesma atividade que um robô faz com perfeição. Isto seria uma inútil repetição mecânica, e não a da condição humana. Seria como se quiséssemos ter a melhor orquestra do mundo e, para tal, gastássemos todo o dinheiro com os melhores instrumentos. Entretanto, quando fôssemos contratar um regente, já não teríamos mais nenhum recurso. O humanismo não pode ser uma cultura de mecanização de pessoas. Portanto, ocupar-se do humanismo não é um tema atual, mas de uma realidade e atualidade enorme, pois faz parte da natureza, da essência humana. Porque nenhuma cultura foi capaz de proporcionar uma formação integral do ser humano pela educação? Friedrich Nietzsche responde que a educação poderia proporcionar uma formação integral do ser humano, a diferença de um simples adestramento ou especialização, como é feito com os robôs. A logosofia, ciência criada em 1930, vem mostrar que nenhuma cultura foi capaz de fazê-lo por ser o homem um desconhecido de si mesmo. Ensina a logosofia. O humanismo é o ser racional e consciente, que realiza em si mesmo as excelências de sua condição de humano e de seu conteúdo espiritual, sobre a base de uma incessante superação. Quem é então este desconhecido que vive dentro de mim? Como transformar algo físico em humano? O que me auxilia a ser mais humano? David Hume disse que uma pessoa pode ter todos os poderes do universo, mas enquanto não tiver uma pessoa com quem possa compartilhar de maneira sincera e espontânea, será o mais miserável dos homens. Reside aí uma das grandes diferenças entre o homem e a máquina. O ser humano tem um instinto de sociabilidade natural. A logosofia ensina que nós buscamos construir vínculos afetivos duradouros, e a socialização, a cooperação social, a troca de experiências é um campo experimental fantástico para a nossa evolução e o que tem permitido a sobrevivência da espécie humana. Até mesmo a indústria dos jogos digitais ou eletrônicos percebeu este princípio de sociabilidade humana. E os jogos, já observaram, estão cada vez mais interativos entre as comunidades e os aspectos sociais mais presentes e integrados. Em escala mundial, ocorreu também a globalização, com a intensificação não somente das relações econômicas, mas também das relações sociais, permitindo-nos conectar com seres cada dia mais distantes, com uma sensação de proximidade. As mídias sociais alcançaram um poder imensurável. Vimos surgir vários Big Brothers, que se manifestam por rede social com aparente amistosidade, mas que se transformam numa eterna vigilância que se passa pelos celulares e outros meios digitais utilizados.
que, apesar de nos ter trazido inovações surpreendentes tecnológicas, escancararam com a pandemia a nossa fragilidade da saúde emocional. O viver para fora, onde a felicidade é passageira, a falta de domínio das próprias escolhas e que somos joguetes de pensamentos alheios. O distanciamento social, a falta de contato físico, das manifestações de afeto, as mudanças de hábito, o temor do desconhecido, o adoecimento agravado pelo luto e a perda de seres queridos colocaram-nos em contato com uma dimensão que se estende além do nosso próprio ser, mostrando que a concepção da felicidade no ter e não no ser da atual sociedade não é capaz de satisfazer os nossos anseios, os anseios constitutivos do homem. É preciso recuperar a dimensão conceitual do homem para conquistar o bem-estar, a alegria de viver, a felicidade, que é o que todos procuramos, não é? Por isso, neste momento, a humanidade é convidada a refletir, a pensar sobre si, avaliar seus erros e acertos. Diagnosticamo-nos perdidos ao estarmos presos à matéria física. O desconhecimento deste outro ser que vive dentro de mim faz com que o desenvolvimento da civilização esteja em descompasso do desenvolvimento tecnológico e da natureza, que estão em constante evolução. Dia destes, eu conversava com algumas amigas e uma delas disse que fez uma pergunta para a Alexia, esse aparelhinho de assistente virtual da Amazon. E ela fez a seguinte pergunta: Alexia, estou triste. E a resposta da assistente virtual da Amazon foi valer, sugerindo até o gênero que ela deveria ler. Outra amiga, ouvindo o relato desta vivência, decidiu fazer a mesma pergunta. Alexia, estou triste. E a assistente virtual respondeu, vá caminhar. O adoecimento da mente em toda a sociedade, o estado solitário do homem é tão expressivo e comprova uma incompetência emocional da humanidade na administração dos recursos que a diferenciam do robô, que uma amiga pensou que a inteligência artificial estava interagindo sensivelmente com ela. Fiz então a mesma pesquisa à Alexia do meu filho, e esta me respondeu: Alexia, estou triste. Lamento ouvir isso. Conversar com um amigo, ouvir música ou passear um pouco pode ajudar. Espero que se sinta melhor logo. Resolvi mudar a pergunta e fiz então assim: Alexia, estou triste. O que faço? Desculpe, não conheço essa. Observaram que a resposta foi pequena. A pergunta foi de pequena mudança, mas que a resposta foi muito diferente sobre o mesmo assunto, né? Nesta experiência fica evidente uma das grandes habilidades humanas, que é a faculdade de pensar, e também da nossa natureza psíquica, pois somente o homem pode ter penetração psicológica. A inteligência artificial pode ter um raciocínio análogo ao do homem, né? Até uma capacidade cognitiva, mas esta é alimentada por mecanismos de predição que determinam comportamentos futuros repetitivos, nesse caso, alimentado por uma leitura de dados armazenados através das minhas amigas. Uma adora fazer caminhadas diárias e, ao chegar em casa, sempre diz a Alexia: estou feliz, voltei da caminhada. E a outra lê muito, utilizando o Kindle e a Alexia, daí as respostas. A logosofia ensina: o homem é um ser biopsico-espiritual. Devemos ser conhecedores destas três naturezas, que são o fator de promoção do verdadeiro humanismo. Precisamos reconhecê-las para sermos parte da humanidade,
para evitarmos o individualismo e a prevalência dos impulsos sobre as relações humanas, como o do egoísmo. Em tempos de pandemia, de desastres naturais como os da chuva e outros eventos da natureza, nunca se falou tanto em humanismo. Quem não pensou em ser mais solidário ou pensou que o mundo deveria ser mais solidário nestes momentos? Frente a estas adversidades, não nos resta a menor dúvida de que devemos ter um papel assistencialista, que devemos assistir ao outro de forma material. E surge em nosso interno o consentimento com a dor do outro. E se o homem não experimenta este anelo de ajudar, ou se é indiferente com a dificuldade da humanidade, teremos que fazer um outro diagnóstico, e que passa pela natureza psicológica do homem, pois somente um psicopata ou um robô não se preocuparia com os demais. Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, o criador da logosofia, ensina: quem já sofreu muito compreende mais, visto que participou de todas as angústias. Esse ser é o único capaz de abrir seu coração à desgraça alheia, o único que encontra no mais feio e horrível motivo de piedade, de admiração ou de estima. A expressão desta partícula divina do homem é o que nos incita a sermos solidários. Nunca me vi tão generosa. Entretanto, o assistencialismo não é a caridade inteligente, pois o humanismo requer a capacitação, a construção no outro das condições que o tornem também capaz de bastar a si mesmo, que é para a logosofia o desenvolvimento consciente das faculdades da inteligência e da prerrogativa humana. Tomo como exemplo uma experiência da maternidade. Quando meus filhos eram pequenos, precisavam aprender a amarrar os cadarços dos tênis, mas a minha pressa era tão grande que muitas vezes eu não permitia a eles fazer isto. Todavia, eu precisava de fazê-lo, senão eu nunca capacitaria para esse fim. Bom, era preciso que eu tivesse tempo para ensinar e que eles também tivessem a boa disposição em realizar o esforço de aprender. Se ambos não fizéssemos assim, eles seriam sempre dependentes e nunca se capacitariam. E qual bem eu teria feito a eles? Mas há no ser humano a tendência ao egoísmo e a propensão ao fácil. E talvez por isso tenham surgido aqueles tênis que não se precisa amarrar o cadarço. E quanto tênis que não precisa amarrar o cadarço temos nas nossas vidas? São muitos, não? Outra vivência que marcou a minha existência e recebi assistência direta foi quando fui praticar mergulho autônomo, com cilindros, pela primeira vez. Adoro água e realizei vários treinamentos em piscinas, mas ao iniciar a descida entrei em pânico e subi dizendo que desistiria, que não conseguiria, pois estava me sentindo sufocada. Meu esposo, namorado à época, disse que eu era a pessoa mais valente que ele conhecia e que não deixaria que eu desistisse. Pegou a minha mão e foi me conduzindo. A ansiedade era tamanha que não me permitia respirar corretamente e gastava muito oxigênio. Aos poucos, serenando os pensamentos, sentindo segurança, fui ganhando o controle da respiração e desfrutando das maravilhas do fundo do mar. A felicidade adentrou o meu interno. Aprendi com a logosofia que o assistencialismo deve ser hierarquizado pelo ato sublime de educar e deve ser um ato de amor ao próximo. Aquele que tem a posse do conhecimento precisa manter, quando quer assistir a outro, que suas ações sejam presididas sempre pelo pensamento de promover no outro o ato constante de esperança de que ele seja melhor. Só assim estaremos nos dignificando frente ao outro e frente a nós mesmos, pois o ato de humanizar é um processo contínuo de humanismo de si mesmo e do outro.
O homem é magnífico, tem o poder de modelar a si mesmo e, por consequência, na caridade inteligente, deve conceber no outro ser humano a capacidade de resolver os problemas que enfrenta. Se atuarmos apenas com assistencialismo, piedade ou dó, estaremos desvalorizando a dignidade no outro ser humano e reduzindo as possibilidades evolutivas do homem. Uma vez recebi uma paciente de uma colega. Esta paciente estava com todo o pré-operatório pronto para uma cirurgia. Entretanto, às vésperas da cirurgia, o hospital e o convênio cancelaram sua parceria. O hospital em que eu trabalhava tinha ainda aquela parceria e a colega me encaminhou a paciente. Tive a oportunidade de fazê-la. Entretanto, após uma semana, o convênio também foi cancelado naquela unidade que eu trabalhava. A paciente, vítima de um câncer de mama, ficou desesperada. Imediatamente eu disse a ela que não se preocupasse, que eu continuaria prestando assistência a ela até quando ela pudesse pagar. Me sentia responsável por aquele ato praticado. Eu poderia tê-la encaminhado ao SUS, mas o meu interno não me pediu isso. Por ter uma condição muito simples, a senhora ficou muito feliz. O tempo foi passando, anos e anos de seguimento do câncer, e eu a atendendo sem ônus. Até que um dia, a minha secretária adiantou-se e entrou na minha sala antes da paciente, dizendo: "Hoje a senhora vai cobrar dessa paciente. Ela está com a unha e com os cabelos feitos. Já tem condições de pagar algo pela consulta." Disse a ela que não cobrasse da paciente e que eu avaliaria isso depois. Quando a paciente entrou na sala, como pensam que estavam o meu estado interno, os meus pensamentos? Muito agitados, totalmente desvinculados daquele ato. Eu só conseguia olhar para o externo da paciente. Vi as lutas dos pensamentos em minha mente e tratei de buscar o que me movia a ser médica para continuar a oferecer o bom atendimento que sempre havia dirigido àquele ser. Ao final da consulta, após a intervenção da reflexão, decidi conduzir aquela situação valendo-me do conceito da logosofia: ser bom, mas não ser tolo. Precisava ter muita serenidade, pois quando se trata apenas de assistencialismo, se interrompemos a ação, o outro, acostumado àquilo, aos olhos, perde toda a bondade que tivemos. Não é assim? Disse que parecia que as coisas haviam melhorado para ela, e esta falou que estava tudo ótimo, valorizando que havia conseguido um emprego há muito tempo, havia comprado uma casa nova, que as filhas estavam trabalhando. Criei então um movimento de recordação, buscando trazer o momento em que ela se sentiu frágil e que foi acolhida. A partir daí, a gratidão, fruto da recordação, tomou conta daquela paciente. Perguntei então a ela se poderia da próxima vez pagar uma consulta diferenciada, com um desconto, pois eu tinha obrigações e responsabilidades financeiras, que se para ela não tivesse problemas, eu poderia agora auxiliar a outro ser necessitado, como havia feito anteriormente com ela. A paciente disse que há muito poderia ter feito isso e que consentia com minha proposta. Como identifiquei o acerto na minha conduta? Experimentei a tranquilidade interna e a paciente retornou depois, não manifestando aquela perda que consentimos que há quando é meramente assistencialismo. Esta condição de bastar-se a si mesmo, prerrogativa do ser humano, através das três naturezas que temos, a biológica, a psíquica e a espiritual, é a chave para a igualdade entre os homens. Só nos tornamos iguais quando temos conhecimento das nossas semelhanças, e a experiência espiritual, que é o homem em sua natureza integral, reunifica pelo saber que vincula, irmana e une. O exercício pleno deste conceito
forja em nós a bondade, confundida por muitas vezes com gentileza. Ainda estudante de medicina, assisti a 2 colegas de grande conhecimento técnico e muito bons em sua área discutirem na frente de um paciente para assumirem o caso dele. Naquele momento, a vaidade, o amor próprio os fez perder toda a dignidade e bondade do ato médico e os fez esquecer que juntos poderiam somar seus conhecimentos e fazer o melhor por aquele ser. A logosofia ensina o homem a reconhecer estas deficiências e a dominá-las. E aí reside outra grande diferença entre o homem e a máquina. O homem pode ser seu próprio redentor e consertar seus próprios erros. Os robôs requerem assistência. Muitas vezes dizemos que na arte de humanizar a medicina, o primeiro remédio que se oferece ao paciente é a personalidade. E naquela disputa, a personalidade estava presente. Havia um que até dizia para o paciente: meu querido, não quero dizer com isto que o trato social não seja necessário ao humanismo. Porém, o simples polimento, a gentileza no trato ou atendimento a uma etiqueta, a boa educação, não é sinal de superação das deficiências e não significa ser humano. Nestes equivocados conceitos de humanização, ser bondoso ou digno é uma atividade extrínseca, enquanto a bondade é uma qualidade intrínseca, que deve nascer do ser, de dentro dele. E reconhecendo as dificuldades que temos, melhorar o trato e ajudar a superar para ser tolerante e vigiar as atitudes até que estas sejam natural, em nosso interno e espontâneas. O afeto modula o conhecimento, dando-lhe um toque pessoal, como um prisma que amplifica ou um espelho que reflete a condição interna dos verdadeiros sentimentos para com o outro. Assim, uma das formas de exercitar o humanismo é colocar-me no lugar do outro e atuar com a ética e a moral, exercício que não pode ser exercido por uma máquina. Eu poderia apenas apontar a falha dos colegas e ficar na posição comum de algumas máquinas que têm um ponto cego para as próprias falhas. Todavia, reconheço que a nossa parte biológica é a parte visível da evolução, o salto evolutivo do Homo sapiens, mas há uma parte invisível aos olhos físicos, onde residem os pensamentos, as deficiências, que são atitudes antissociais, causando repulsa e que têm traços da herança evolutiva que não fizemos, a psicoespiritual. Assim, reconheci que nesses tempos de pandemia eu tinha destas falhas. Fui convidada a fazer parte da fase experimental da vacina Janssen. Os meus pensamentos me convenceram a não fazer parte. Pode ter reações, aquelas que você não conhece, e deixar sequelas. Aguarde um pouco mais. Cheguei a indicar outra pessoa para o estudo experimental. Transcorridas as fases necessárias do estudo da vacina, esta se mostrou-se muito efetiva e apenas com uma dose. Outro pensamento veio à minha mente. Sabem qual? O do arrependimento, que permeia nossas mentes todas as vezes que perdemos uma oportunidade. E ficou evidente para mim que ainda tenho muito a evoluir para me tornar mais altruísta e bondosa. Reside então no conceito a primeira dificuldade para o exercício do humanismo, pois os seres geralmente se esforçam para atender um padrão moral vigente, que não é a moral natural. Trata-se mais de princípios éticos ou atendimento a leis instituídas por homens, que promovem individualismo ou egocentrismo, em que as pessoas pensam mais em si mesmas. Adam Smith afirmou: o maior charlatão tem algum princípio na sua constituição psicológica, que o leva a ter algum grau de empatia com os demais,
não é totalmente isolado dos sentimentos morais da comunidade. Podemos considerar que a ética é o que tem a ver no trato do ser com os demais, mas a moral deve nutrir-se de uma atitude que surge do ser interno como imperativo da consciência, que é o respeito que cada qual deve ter para consigo mesmo e com o semelhante. Assim, as propostas de humanização, para que tenham êxito, devem estar em um triângulo que assegure o direito, o dever e a responsabilidade, que é a consciência do homem. E como tudo começou para mim? Vocês estão vendo esse quadro de Norman Rockwell, de 1929. O que esta imagem tem a ver com o humanismo? O médico ausculta a boneca, fazendo uma ponte através do lúdico até a sua paciente, levando o humano ao técnico. Tudo começou quando eu estava no primeiro ano da minha residência de cirurgia geral e fui encaminhada logo de cara para o CTI. Vocês imaginam que eu fiquei feliz por não pegar no bisturi? Não, não fiquei. E ainda mais, esta unidade estava em reforma e contava à época apenas com 2 leitos. E um destes leitos estava ocupado por uma garotinha de 9 anos, vítima de um câncer cerebral em fase avançada, fazendo radioterapia e que já estava dando sinais de deficiência visual. Tinha pouco conhecimento da atuação médica naquela época e aproveitava o longo tempo que dispunha depois da observação desses 2 leitos para estudar para uma prova de trauma, uma especialização em trauma. Ficávamos eu e meu preceptor estudando. Todos os dias a garotinha recebia a visita dos pais e ficava muito comunicativa. E logo que eles iam embora, ela se calava. Um dia eu fiquei atenta àquilo e procurei a garotinha e fui conversar, oferecer mais do que o técnico que eu sempre oferecia. E descobri um dos seus gostos, que era o gosto pela leitura. Naquele momento eu me senti muito mal, pois aquela garotinha não conseguia mais ler em função da cegueira. Fui para casa e propus a separar alguns livros que eu ganhara quando era criança ou jovem dos meus pais. Cheguei no dia seguinte com os livros. Foi uma festa e desfrutávamos de momentos muito bons com gargalhadas, tínhamos conversas de outros assuntos e a cada dia fomos nos vinculando mais e mais. Era chamada correntemente a atender aquela garotinha em todas as necessidades que ela tinha e explicar tudo o que estava acontecendo com ela. Já não sabia mais se aquilo era melhor para ela ou para mim. Todos os dias, quando eu ia embora, ficava esperando o dia seguinte e saber como ela estava passando. Aquela menina nunca mais voltou para casa. Os pais, gratos, me procuraram oferecendo até coisas materiais, mas depois eram pessoas que me comunicavam, compartilhavam parte de vida deles. O matrimônio da outra filha, o passar no vestibular de uma outra. E naquele momento eu me sentia parte da família, como também me procuravam para indicar outros profissionais de saúde para eles. O que aconteceu? Um ato técnico foi humanizado. Aquele ambiente frio tornou-se sensível e afetuoso. O humanismo deve ser, pois, uma atitude científica, resultado de um esforço de aprendizado. As tentativas humanizantes debruçaram-se sobre o externo, com sistemas e processos, mas não envolveram as pessoas que são a interface da humanização. E não as envolveram porque não sabem como fazê-lo. É preciso um método. Os processos podem ser medidos e qualificados, mas o interior das pessoas, o respeito, a boa vontade, o afeto, as virtudes, não são mensurados por setores de auditoria de qualidade. Só podem ser realmente avaliados por nós mesmos e pelos demais confirmado.
A virtude é uma condição do homem superior do caráter e aumenta o valor de ser. O desenvolvimento do sistema mental foi o começo da diferenciação dos sapiens para os animais. A natureza racional é um grande poder. Os animais, por força de sua natureza finita, serão sempre os mesmos que os precederam. Não têm consciência da existência e da herança que carregam. O desafio contemporâneo é reabilitar o conceito original do homem para que se diferencie dos robôs, pois somente o ser humano tem consciência de sua transcendência e é o único que consegue criar, desde que exerça o seu princípio de autonomia. Porém, a liberdade de pensar muitas vezes está contaminada pelos preconceitos, pelas ideologias políticas, pelos dogmas ou interesses diferentes daqueles que genuinamente é premissa reservada apenas ao ser humano, a de enobrecer-se com suas escolhas virtuosas à condição humana e divina, fundamentadas na inteligência e na razão. O problema é que os indivíduos estão mantidos doutrinados, manipulados inclusive nos próprios instintos, não são livres. A vida humana reduz-se a uma servidão. Porém, a libertação torna-se difícil porque não há consciência da própria servidão. A virtude não está destinada para alguns, mas para todos. Todos somos iguais. O ser humano nasce com um mandato da vida para atuar na sua própria história, havendo assim um dever natural a cumprir, e a natureza atribui ao ser humano direitos que ele deve exercer. Conseguindo o homem compreender este conceito, já não se apresentará mais a si mesmo como um desconhecido. A logosofia tem me ensinado a compreender o que é o verdadeiro humanismo, ao exortar o ser humano a bastar-se a si mesmo e empregar suas faculdades mentais e sensíveis para engrandecer o mundo para si mesmo, para a sociedade que o rodeia, para as gerações futuras, e através de uma vida conduzida de forma consciente, dirigida ao bem supremo, como uma obra concreta feita pelas mãos do homem, na qual nos tornamos artífices do nosso próprio destino e conseguimos alcançar a felicidade, não só nossa, mas do mundo, e principalmente exercermos a condição de que viemos, a de sermos criador. Faço um convite para você que está me ouvindo. Conheça este desconhecido que existe dentro de cada um. Já sabem quem é? E é o mesmo convite que o autor da Logosofia me fez. Faz tu um mundo melhor. Eu gostaria de deixar as palavras do autor da Logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, para vocês. Homem ou robô? Um desconhecido que existe dentro de mim. Deus me fez assim. É evidente que, ao me dar a condição de ser humano, me colocou por cima de todas as demais espécies. Deu-me uma mente para pensar, para descobrir todos os mistérios que existem na criação, para vincular-me, para satisfazer todas as necessidades do ser físico e do espírito. Com a mente, posso realizar verdadeiros prodígios, mas é necessário cultivá-la. É necessário fazer dela o verdadeiro conduto pelo qual é possível ao homem conhecer todas as coisas. Deu-nos um coração e sentimentos para podermos cimentar as compreensões da mente em profundo arraigamento interno. Isso permite que as sensações, em vez de ser fugazes, permaneçam no íntimo do ser. Pelo sentimento, aprendemos a querer, a amar a beleza, todo o criado, os semelhantes e a sentir a vida em toda a sua nobreza e também em toda a sua grandeza. Deu-nos uma consciência para que nela registremos todos os fatos da vida, para que nela fique estampado tudo quanto temos feito
desde que começamos a ser conscientes de nossa existência. E tudo isso em conjunto forma uma entidade superior a todas quantas existem na Terra. Obrigada. Em nome da Fundação Logosófica, eu gostaria de agradecer a Andréia pela excelente palestra. Agradeço também a todos aqui presentes. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre este conceito de humanismo, que é tão importante nos dias de hoje. E para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a logosofia e as atividades da Fundação Logosófica, aqui vão algumas informações. A logosofia é uma ciência que foi criada em 1930 na Argentina, pelo pensador e humanista González Pecotti. Através das suas diversas escolas existentes no Brasil e no mundo, os estudantes de logosofia aprendem a praticar o método logosófico, que tem por objetivo conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e de suas leis eternas. A logosofia também possui um site oficial, que é o logosofia.org.br, que foi recentemente reformulado, onde vocês vão poder encontrar diversos vídeos, artigos, depoimentos de estudantes, baixar gratuitamente os livros de logosofia e ter acesso a diversos outros conteúdos sobre essa ciência que também é chamada de ciência da vida. Uma ótima noite a todos e até uma próxima atividade.